Aleluia. Vamos lá. É o número 14, os fiéis católicos, é o segundo parágrafo. Nós estamos no capítulo 2, o povo de Deus. Vamos partilhando. Diz assim então: são incorporados plenamente na sociedade, que é a igreja, todos os que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam integralmente a sua organização e todos os meios de salvação nela instituídos. Vamos devagar, né? Então, quem que faz parte da igreja? Quem está incorporado plenamente na igreja, que o Papa chama aqui de uma sociedade, não deixa de ser uma sociedade. É uma sociedade da qual nós nos tornamos membros. É a igreja. Todos os que tendo o Espírito de Cristo, veja só, é necessário ter esse Espírito de Cristo para fazer parte desta sociedade. O que mais? Diz ainda, a palavra de Deus ainda diz, a palavra do Papa, que aqueles que aderem integralmente à sua organização. Então vamos lá. Primeiro, que a igreja é uma sociedade, diz o Papa aqui. O que é uma sociedade? Uma sociedade é um agrupamento de pessoas, de seres. Não só de pessoas, de seres, né? Mas pode ser uma sociedade humana, pode também ser animal. É um agrupamento de seres que convivem em estado gregário e colaboram mutuamente, segundo um padrão comum. Eles habitam um certo período de tempo e espaço, uma coletividade. Então a igreja é uma sociedade. Olhando no dicionário, é esse o significado: um conjunto de seres que convivem de forma organizada. Uma associação amistosa de uns com os outros. Então a igreja é uma sociedade. Os membros dessa sociedade, você sabe que para formar uma sociedade, às vezes você entra com uma cota, o pessoal chama de pérola, né? Ou um dinheiro, uma contribuição, precisa comprar, né? Contribuir. O que precisa para fazer parte dessa sociedade? Ter o Espírito de Cristo e aceitar integralmente a sua organização. Essa palavra aqui é importante, gente. Integralmente. Eu preciso aceitar integralmente a sua organização. Ah, eu sou católico, mas não aceito papa, não aceito bispo, não aceito padre, não aceito isso, não aceito aquilo. Então, você está se auto-excluindo dessa sociedade. Veja, não são palavras minhas, são palavras do Papa na Lumen Gentium. Se você não aceita integralmente a sua organização, então, ou seja, existe aí uma incoerência naquilo que a igreja acredita como sendo igreja e sociedade organizada. Integralmente a sua organização e todos os meios de salvação nela instituídos. E que, além disso, graças aos vínculos da profissão de fé, o nosso credo, o nosso creio, símbolo apostólico, dos sacramentos, também dos sacramentos. Vale até lembrar, os vínculos da profissão de fé. Creio na Santa Igreja Católica, creio na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados. Olha quantas verdades que nós temos aqui que às vezes nós não nos damos conta. Tem gente que diz assim: eu não me confesso com o padre, mas aí reza no creio na remissão dos pecados. Como que vai ser? Como os pecados vão ser sanados se não houver a confissão? Creio na comunhão dos santos. Olha aqui a igreja vivendo essa comunhão. Eu não acredito nos santos, mas sou católico. Não creio, eu acredito em reencarnação. Mas o creio fala de não fala de reencarnação, fala de ressurreição da carne, que é muito diferente. Então nós precisamos saber, conhecer a nossa fé, saber o que nós professamos. Também os sacramentos, todos os sacramentos. Tem gente que só aceita o batismo. Para mim o sacramento do batismo é a comunhão. Matrimônio não é sacramento, né? Vive de qualquer jeito, vivemos aqui juntos, não precisamos casar. A confissão, não, me confesso direto com Deus. Veja, nós automaticamente não, nós por vontade própria escolhemos o que nós queremos ou não. Não é assim. O Papa está dizendo aqui, eu aceito integralmente os vínculos da profissão de fé, dos sacramentos, do governo e da comunhão eclesial. Eu posso não concordar com algumas posturas talvez pessoais do padre. O padre usa batina, o padre não usa batina, o padre usa calça jeans, o padre usa calça social.
Eu posso até discordar, mas existe um vínculo que é muito maior do que essas questões, que é um vínculo de governo e comunhão eclesial, de hierarquia, instituído pela igreja. Então isso independe. O padre é flamenguista, eu não gosto do padre por causa disso. Tudo bem, do jeito seu, você pode torcer para outro time, né? Mas o padre é membro da hierarquia da igreja, que você aceita integralmente. E no governo e da comunhão eclesial, permanecem, diz o Papa, unidos no conjunto visível da igreja com Cristo. É um conjunto visível. Existe uma igreja que nós não vemos. Um conjunto invisível, que são os santos, que são os anjos, que estão numa outra dimensão. Mas existe uma igreja que é visível. Os irmãos e irmãs, este povo de Deus, do povo de Deus fazem parte também. A hierarquia também é povo de Deus. Esse é o conjunto visível com Cristo, que rege por meio do sumo pontífice e dos bispos. Quem a rege? Quem a governa? Quem cuida? É o sumo pontífice, agora Papa Francisco, e também dos bispos. Tá vendo, gente, como é importante nós conhecermos os documentos da igreja, como este documento que nós estamos estudando agora? Porque na catequese não dá tempo. A culpa não é das catequistas, na catequese não dá tempo. E na catequese existe uma outra questão também, que é a questão pedagógica. Então você entra na catequese com 8 anos de idade e você vai aprender coisas que uma cabeça de 8 anos pode compreender. E aí não tem como aprofundar. E depois, ficou adulto, não volta mais para a catequese. Já sei tudo de Deus, já sei tudo de igreja, o que eu vejo na internet, o que eu vejo na TV, mas eu mesmo não leio, não estudo, não me aprofundo. Ou vou de caixinha de respostas, né? Que os padres ficam postando, e acho que ali pronto, resolveu tudo, né? Mas nunca li um documento da igreja. Já li várias histórias dos santos. Conheço a história do santo fulano, santo Beltrano, conheço todos os santos. Mas nunca pegou a Bíblia na mão. Mas nunca pegou um documento da igreja na mão. Vamos lá, vamos em frente, que a catequese está boa. Não se salvam, porém, olha só o importante que o Papa está falando, os que, embora incorporados na igreja, não perseveram na caridade e por isso pertencem ao seio da igreja, não pelo coração, mas tão só pelo corpo. E aí, no domingo nós falávamos do batismo, né? Uma multidão de batizados não evangelizados. Uma multidão de batizados com padrinhos, e parece que o mais importante do batizado é o padrinho, mas que nunca aceitaram Jesus realmente na sua vida. Então não basta só o que o Papa está dizendo, não basta só pertencer ao seio da igreja de corpo, mas não ser de coração. Aqueles que não perseveram na caridade. Eu posso estar me auto-excluindo da igreja e da comunidade. Lembre-se, diz o Papa, lembre-se todos os filhos da igreja, que a grandeza da sua condição não se deve atribuir aos próprios méritos, mas a uma graça especial de Cristo. Se não correspondem a essa graça por pensamentos, palavras e obras, em vez de se salvarem, incorrem num juízo mais severo. Então veja, Deus já me deu a graça da salvação. É isso que o Papa diz, olha. A condição, a grandeza da sua condição não é atribuída por mérito próprio, é graça de Cristo. Mas nós precisamos corresponder a esta graça. De que forma? Pensamentos, palavras e obras. A salvação é como a chuva. Deus está derramando sobre todos. Mas agora na chuva só vai se molhar quem sai na chuva. Os catecúmenos, diz o Papa, que sob a ação do Espírito Santo desejam e querem expressamente ser incorporados na igreja, já em virtude desse desejo, estão unidos. E a igreja, como mãe, já lhes dedica o seu amor e os seus cuidados. Então quem são os catecúmenos? Os catecúmenos são aqueles que estão se preparando para os sacramentos. Essa palavra catecúmeno tem a ver com a catequese. São aqueles que ainda não receberam os sacramentos, mas estão se preparando para isso. Os catecúmenos
sob a ação do Espírito Santo, desejam e querem expressamente ser incorporados na igreja. Já em virtude desse desejo, já estão unidos à igreja. Olha que bonito isso, porque acontece o quê? Aqui vale a pena esclarecer esse tema e aí eu encerro a catequese hoje. Muitas vezes os pais me procuram o sacerdote, procuram a igreja para o filho que faleceu antes de ser batizado. Um recém-nascido, às vezes já nasce morto, enfim, diversas situações, né? Aonde não deu tempo de batizar. Padre, e agora? Como que fica meu filho que não foi batizado? Olha o que o Papa diz aqui, que aqueles que têm o desejo desta união já estão de alguma forma vinculados e incorporados à igreja, só pelo desejo. Por isso nós chamamos de batismo de desejo. Havia o desejo dos pais, da criança não, porque ela ainda não tinha essa consciência, mas havia por parte dos pais, que são os responsáveis, um desejo de que quando aquela criança estivesse um pouquinho maior, pudesse sair de casa, fosse levada para o batismo. Não deu tempo. Então o que o Papa está dizendo? Que pelo desejo dos pais, eles já estão unidos e incorporados à igreja. É o chamado batismo de desejo. Isso também pode acontecer com adultos. Não é tão comum. Mas quantos adultos que estão fazendo a catequese e antes de receberem os sacramentos, pode acontecer um acidente, uma tragédia, e eles não chegarem ao sacramento, mas existia no coração daqueles homens e mulheres, chamados aqui de catecúmenos, este desejo do sacramento. Então já estão incorporados.